Não sei se pega muito bem começar esse vídeo logo de cara já fazendo um desabafo, mas ultimamente eu tenho sido a vergonha da literatura. Porque faz um tempo, já há alguns anos, que eu deixei de lado um hobby que eu gosto muito, que eu sempre tive, que é a leitura. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre tive grande influência da minha irmã nesse assunto, mas desde 2022 até esse ano, eu deixei um pouco de lado porque eu tava muito focada nos estudos em relação à psicologia perinatal, né? Em 2022 eu me especializei, eu me tornei psicóloga de mães e eu fiquei assim numa ânsia, sabe, em estudar tudo que eu poderia estudar sobre esse assunto, porque até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar em psicologia perinatal e eu não sou mãe, né? Então eu entrei assim num foco total e absoluto nessa área, nesse assunto. Praticamente todos os livros que eu li desde então foram livros técnicos, né? Livros de estudo. E aqueles que não foram livros de estudos foram livros escritos por mães. Porque eu também entrei assim numa vibe, né, num foco de tentar me aproximar o máximo possível da experiência materna. Justamente por ser uma área completamente diferente, uma área muito nova, e por eu não ser mãe, eu queria muito me sensibilizar. Eu queria muito entender todas as nuances da maternidade e como as mães se sentiam. Então eu mergulhei nisso e todos os outros assuntos, todos os livros que eu gostava de ler, eu deixei pra lá, deixei pra depois. Esse depois demorou pra chegar, mas esse ano eu consegui. Quero compartilhar com você os 10 livros que eu consegui ler esse ano. Eu sei que tem gente que lê um livro por semana, um livro a cada 4 dias, sei. Mas essa ainda não é a minha realidade, então deixa eu ficar feliz com os meus 10 livros lidos até agora em 2026, tá? Isso aqui tá longe de ser uma crítica literária, tá? Imagina, quem sou eu na fila do pão pra fazer esse tipo de coisa? Eu só quero contar mesmo o que cada livro despertou em mim. Mas quem sabe, né, que com isso eu consiga despertar em você uma vontade de ler um pouco mais ou de ler alguma coisa diferente e ter o hábito mesmo da leitura, que é tão importante e tão saudável pra gente. Vamos começar do início, tá? Do primeiro livro que eu li em 2026, que foi Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Ele é meu queridinho, eu amei esse livro, indico pra algumas pacientes também, porque ele conta a história de uma psicóloga, que inclusive é a autora, que tá passando por uma crise pessoal bem séria e ela precisa buscar terapia. Mas ao mesmo tempo que ela compartilha a experiência dela como paciente com o seu terapeuta, ela também vai contando histórias dos seus próprios pacientes, de uma forma assim muito sensível, muito emocionante também. Eu chorei em alguns momentos do livro, não que isso seja uma coisa difícil de acontecer, tá? Mas ao mesmo tempo também é um livro que vai te fazendo algumas provocações diferentes, sabe? Que te deixa um pouco desconfortável em certas reflexões, assim. Basicamente, em algumas partes, o livro vai, assim, alugando mesmo um triplex na sua cabeça. Ela escreve como terapeuta, mas também como paciente. Então, você vai vendo os dois lados da terapia acontecendo ao mesmo tempo. E isso, pra mim, me pegou num lugar muito sensível, assim, muito profundo mesmo, porque a cada página eu fui me lembrando que, poxa, o terapeuta também é uma pessoa, que também vai sentir coisas, que também vai passar por momentos difíceis na vida, e a gente também precisa de ajuda. Então, eu fui me reconhecendo nela e fui me identificando com ela, tanto no aspecto de psicóloga, né, de terapeuta. Então, algumas experiências que ela compartilha ali são experiências que, de certa forma, eu já vivi na clínica, eu já passei por algo parecido, mas também me leva a um outro lado de pessoa, de alguém que também precisa buscar ajuda, que consegue lidar com tantas questões de outras pessoas, mas que às vezes está mais vulnerável e não consegue lidar com as próprias questões. E que esses dois lados, eles podem coexistir. O que eu estou passando na minha vida pessoal não vai afetar a minha vida profissional, a minha experiência ali como psicóloga. Assim como ser psicóloga não vai resolver todos os meus problemas da minha vida pessoal, não vai me impedir de sentir. Eu sei que isso é meio óbvio, tá? Mas o livro, ele vai trazendo tudo isso de uma forma muito sutil, de uma forma muito sensível, muito acolhedora, assim, também. Inclusive, eu comprei um caderno especialmente para ele, para eu tirar algumas reflexões daqui, alguns insights e colocar lá no meu caderno para eu revisitar sempre que eu precisar. E assim, ó, para quem é psicólogo, eu considero isso aqui como uma leitura obrigatória, tá? Mas mesmo pra quem nunca pisou no consultório, não é da área, pode ler também, porque você vai tirar lições muito profundas, reflexões muito profundas sobre relacionamento, sofrimento, mudanças e sentido da vida. Logo depois de terminar esse primeiro livro, eu fiquei assim super empolgada pra ler outros, porque esse foi o primeiro livro sem ser de maternidade que eu li durante todo esse tempo. Então eu lembrei o quanto eu gosto de ler e de ler outras coisas. Foi quando eu pesquisei na internet qual era o livro ali mais falado
falado, mais hypado, comecei a ver alguns vídeos na internet sobre ele, foi quando eu li A Biblioteca da Meia-Noite. E assim, por favor, não me julguem, não me cancelem, mas eu não gostei nem um pouco desse livro. Eu ouvi as pessoas falarem muito, assim, que nossa, esse é o livro da minha vida. Então eu acho que eu fui, assim, com muita expectativa, sabe? Eu fui com muita sede ao pote. Só pra te explicar rapidamente, tá? Se você nunca leu esse livro, ele conta a história de Nora, que é a personagem principal. Ela tá entre a vida e a morte, de verdade, assim mesmo. Ela tem que decidir se ela vai viver ou se ela vai morrer. Só que ela começa a ter a chance de experimentar versões alternativas da sua própria existência. Sabe o famoso e se? E se eu tivesse feito aquela escolha? E se eu tivesse seguido aquele caminho? Nora se pergunta muito isso, né? Ela tem muitas dúvidas nesse sentido. E ela vai podendo experimentar um pouco ali essas outras versões, né? Se ela tivesse feito outras escolhas ali na sua vida. Eu gostei da ideia da coisa, sabe? Porque conforme ela vai experimentando outras versões, não necessariamente, né? Como é bem previsível, não necessariamente ela gosta daquela possível vida. Não significa que se ela tivesse feito aquelas outras escolhas, ela teria uma vida assim muito melhor ou muito mais feliz, né? Do que ela tinha naquele momento, até aquele momento em que ela tava entre a vida e a morte. Mas assim, é um sentimentalismo muito exagerado pra mim, assim, sabe? Eu tive essa sensação. Eu achei muito previsível, principalmente quando ela ia ali experimentando outras vidas. Alguns personagens e algumas histórias não eram muito elaboradas, assim, né? Não tinha uma profundidade. Eu acho que o livro, ele foi trazendo tantas e tantas e tantas histórias ali, tantas vidas pra Nora, meio que só pra reforçar a mensagem central do livro, sabe? A mensagem principal. E eu acho que eles poderiam ter desenvolvido com mais profundidade essa mensagem principal. E não tentar trazer histórias o tempo todo pra ir reforçando. A gente já tinha entendido. Acho que logo na primeira história a gente já tinha entendido, entendeu? Então, assim, eu achei um livro bem arrastado, bem repetitivo, que eu quase desisti de ler, mas como eu tava voltando pra esse foco, né, do meu hábito de leitura, aí eu decidi terminar. Mas depois eu fui pesquisar, porque eu fiquei inconformada, porque eu tinha lido muitas coisas boas sobre esse livro, né? Uma pessoa falou que eu achei isso bem interessante, eu acho que foi o que eu senti, que pra você gostar do livro, você tem que se conectar de alguma forma com a personagem principal ou com as histórias dela. E eu acho que isso não rolou assim pra mim. Às vezes eu ficava de saco cheio da Nora. Eu não consegui me identificar tanto assim com ela, também não consegui me identificar ali tanto com as histórias que eram contadas ali das vidas, né, das possíveis vidas dela. Talvez até um pouquinho assim pelo meu jeito de ser, sabe? Eu não sou muito uma pessoa que eu fico me perguntando, e se eu tivesse seguido um outro caminho? E se eu tivesse vivido tal vida? E se eu tivesse feito tal escolha? Obviamente, eu tenho os meus arrependimentos, tá? Vários, muitos arrependimentos, muitas coisas que se eu pudesse voltar eu faria completamente diferente na minha vida, mas não é uma coisa que eu fico puxando ali, que eu fico remoendo. A minha visão costuma ser mais voltada pra um pensamento assim: e amiga, essa é a sua vida, entendeu? Foram as escolhas que você fez, a gente lida com todas as consequências, boas ou ruins disso, vamos lidar com a realidade como ela é hoje. E aí, como o livro gira muito em torno, né, de arrependimentos, de muitas possibilidades alternativas, eu acho que eu fiquei um pouco distante ali da proposta, sabe? Da mensagem central. Prontas para o próximo? É assim que acaba da Colleen Hoover. Eu achei, sinceramente, que seria só uma historinha de amor, sabe? Uma coisa assim, bem leve, bem light, bem bobinha até. Mas me surpreendeu muito, achei lindíssimo. Me fez chorar muito em alguns momentos, principalmente na parte em que fica muito claro o título do livro. O mais interessante pra mim, né? E eu acho que foi isso que me fez ter uma grande conexão com esse livro, foi que ele não apresenta os personagens de uma forma simplista. Você se envolve mesmo ali com os personagens. Eu não posso dizer quem, né, e em qual situação, porque senão eu daria muito spoiler, mas assim, você não quer odiar determinados personagens, sabe? Muito pelo contrário, você gosta deles. Você acaba torcendo ali pra que dê certo, pra que mudem, pra que a história seja diferente, pra que eles aprendam uma lição e consigam evoluir. Então, assim, eu me peguei muito desejando que um personagem ali específico conseguisse ali romper seus próprios padrões ali, né? Que o relacionamento pudesse ficar melhor, pudesse mudar e tudo mais. Mas depois que vai passando, você percebe que é justamente nesse ponto que o livro te pega, sabe? Ele te acerta nesse lugar, porque ele vai te mostrando que raramente um relacionamento abusivo começa de uma forma óbvia, sabe? Que logo de cara você já enxerga que aquele relacionamento é um relacionamento abusivo, um relacionamento agressivo. Na verdade, o livro vai te mostrando que um relacionamento abusivo, ele vai sendo
sendo construído aos poucos, entre momentos de carinho, de justificativa, de esperança. E é justamente por isso que muitas pessoas permanecem nesse tipo de relacionamento, porque às vezes você acaba até se confundindo o que de fato foi abusivo ou não, sabe? Porque parece que existe todo um outro lado, existe tanta justificativa para aquilo que acontece, que então às vezes a gente acaba perdoando, a gente acaba relevando, e fica difícil romper com isso, fica difícil sair desse relacionamento, e a gente acaba ficando por muito e muito tempo nesse ciclo. E eu gostei muito dele porque a autora consegue fazer você sentir justamente essa confusão emocional. Você percebe os sinais de alerta, você sabe que aquilo é errado, mas ao mesmo tempo você tem uma esperança ali de que tudo melhore, sabe? Até que chega num ponto específico que ela faz você, assim, refletir muito sobre a importância de sair de um relacionamento assim. Foi aí onde eu chorei tudo que eu tinha pra chorar, entendeu? Assim que eu finalizei o livro É Assim Que Acaba, eu já tava me planejando, pensando qual seria o próximo livro. E aí me veio uma ideia, uma sensação, assim, de que eu precisava ler algo que me desafiasse um pouco mais, assim, intelectualmente. Que exigisse um pouquinho mais ali do pensar, do refletir. Algo que me tirasse bastante ali da zona de conforto que eu tava vindo, né, dos 3 livros antes. E foi aí que eu decidi ler Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E esse livro, ele tem uma origem, assim, lá na Segunda Guerra Mundial. Porque durante a guerra, o C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio. Então ele explicava ali pelo rádio bases da fé cristã, e ele fazia isso de uma forma muito clara e muito simples. Alguns anos depois, tudo aquilo que ele falava ali no rádio, né, todas as palestras, os episódios que ele fez, foi colocado aqui neste livro. Então não é um livro que tem, assim, um começo, meio e fim, sabe? Não é uma história desse jeito. Você percebe que ele é dividido em partes e cada capítulo tem um assunto diferente ali. Claro que os assuntos, eles se complementam, né? Mas não é uma sequência. O que me fez ter um pouquinho mais de dificuldade para ler, porque eu me identifico mais, eu me envolvo um pouco mais quando o livro tem uma sequência, sabe? Quando tem um começo, meio e fim. Agora, quando é livro, assim, que cada capítulo é uma coisinha diferente e tal, eu levo um tempo maior, assim, para me envolver, para me identificar e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é um livro, assim, que você sente que parece que você tá ficando mais inteligente quando você lê. Ele te tira completamente da zona de conforto, é um livro que você precisa prestar muita atenção se você não tá acostumada, né, com esse tipo de leitura que é mais complexa. E não é complexa no sentido da escrita. Eu nem acho que é uma escrita difícil, assim, de ler, mas são pensamentos muito complexos. Então, exige uma atenção maior. Não é um livro para você relaxar. É um livro que você precisa prestar bastante atenção mesmo para você entender. Às vezes eu precisava voltar, sabe, alguns parágrafos ali, ou quando eu terminava um capítulo, eu pensava assim, nossa, acho que não entendi muito bem. Aí eu tinha que voltar ao capítulo novamente. Mas, de qualquer forma, é um livro que vale super a pena, porque ele te traz uns insights, assim, sobre a vida, uns pensamentos sobre a vida muito diferentes, de uma maneira que talvez você não tenha pensado antes, sabe? E eu gosto de livros que provoquem esse tipo de reflexão mesmo, principalmente relacionado à fé. Inclusive, ele é um livro que explica ali os fundamentos da fé cristã através da lógica e da razão. Ele pega ali alguns assuntos como Deus, moralidade, certo e errado, natureza humana, e vai destrinchando esses assuntos, assim, sabe? Pra ser bem sincera, assim, né, eu não sei se esse era o objetivo ou se, de certa forma, outras pessoas que leram esse livro pensam desse jeito também, mas eu senti que é como se ele explicasse a existência de Deus, assim, é como se ele comprovasse mesmo, ele tá provando que Deus existe. E aí, particularmente, como cristã, eu gostei bastante. Enquanto eu lia Cristianismo Puro e Simples, obviamente estava chegando na minha casa É Assim Que Começa. Como vocês sabem, ele é a continuação do É Assim Que Acaba. Inclusive, eu amei as capas, tá? Ficam lindas aqui na minha prateleira. Mas esse aqui eu senti que é um foco maior na reconstrução ali da vida dos personagens, na vida de cada um. Como que eles seguiram em frente, né? Depois que o outro livro terminou. Gostei muito dele por ser uma continuação. Eu acho que como o outro, ele te surpreende muito, você também vai com muita expectativa pra esse. Eu fui com bastante expectativa. Mas achei, assim, extremamente previsível, sabe? Então, é uma leitura gostosa nesse sentido. Te deixa confortável, sabe? É gostoso de ler, dá pra ler antes de dormir. Em nenhum momento eu senti, assim, que teve uma grande reviravolta, sabe? Que te surpreende de alguma forma. A história, ela segue aquilo que você imagina desde o começo que vai acontecer. Meio que você vai acertando, sabe? As coisas que vão acontecendo. Claro que tem uma parte ali bastante emocionante, bastante sensível, principalmente relacionado ali aos irmãos. Não vou explicar muito porque pra também não dar spoiler, né? Mas se você leu, você vai saber do que eu tô falando. E eu acho que essa parte me deixou
deixou muito emocionada, e também explica, né, o título do livro nessa parte, porque eu tenho uma ligação muito forte com os meus irmãos, então eu acho que eu me identifiquei muito ali por causa disso. Aí isso me levou a uma emoção maior. Mas nada assim muito surpreendente não. No geral eu gostei dessa experiência, acho que se você leu É Assim Que Acaba, você tem que ler o É Assim Que Começa, mas eu acho que eu gostei justamente por isso, por ele ser a continuação de uma história que eu já tinha amado, né? Mas não assim por méritos próprios do livro e tudo mais. Depois dele eu li 2 outros livros, né? Dessa vez bem menores, foram os menores livros que eu li. Eu e Elas, Histórias Maternas. Foi um presente que eu ganhei da própria autora e da editora do livro, eles mandaram aqui pra mim. E esse livro traz alguns relatos reais de mulheres que compartilham ali os seus desafios, as suas experiências dentro da maternidade. É o típico livro que ganha o meu coração, porque ele me leva a ter uma sensibilidade maior em relação à maternidade, em relação às mães. Então, quando eu leio várias histórias aqui de mulheres experimentando a maternidade de formas diferentes, né? A maternidade e suas nuances, como ela acontece para cada uma, me deixa muito satisfeita. Eu fico bem feliz quando eu consigo acessar isso. Eu já tenho esse acesso através das minhas pacientes, mas eu sinto que quando eu leio, eu também sempre aprendo uma coisa diferente, eu também sempre me conecto de uma forma diferente. Só para explicar um pouquinho, né, do porquê a Cecília escreveu esse livro, foi depois que uma foto que ela postou no Instagram viralizou. Era um daqueles dias que, assim, dá tudo errado, sabe, na sua maternidade, e aí, do nada, talvez você precise levar a sua filha pro trabalho, a rede de apoio não dá pra te ajudar naquele momento, a babá faltou, e aí você precisa se virar. Foi o que aconteceu com a Cecília, ela precisou levar a filha dela pro trabalho, e ela é uma jornalista, e aí, no momento em que ela entrou ao vivo, né, pra uma reportagem, a filha dela foi lá e abraçou a perna dela. Na reportagem, né, na televisão, ninguém conseguiu ver, só pegou ela daqui pra cima, né, da cintura pra cima, mas um colega dela tirou essa foto e depois enviou pra ela. Quando ela postou, viralizou, né, muitas mães se reconheceram naquela imagem e começaram a comentar nessa imagem, né, o quanto elas se identificavam, o quanto a maternidade também tem os seus desafios, né, as suas dificuldades e tudo mais. E ela achou isso muito interessante, né, todo esse movimento ali que criou por causa dessa foto, e ela decidiu entrar em contato com algumas mães desses comentários e fazer uma entrevista com elas. E aí, com base nessa entrevista, ela colocou os relatos aqui nesse livro. Então, ela juntou todas as entrevistas que ela fez e colocou aqui. Inclusive, tem uma frase aqui que chama muita atenção, que ela diz assim: na gincana diária que é ser mãe e profissional, os papéis se misturam. Não consigo trabalhar como se não tivesse uma filha e não consigo ser mãe como se eu não tivesse uma carreira. Esse livro, ele foi um abraço pra mim e eu acho que ele pode ser um abraço pra todas as mães, assim, porque tem muitas histórias aqui compartilhadas, muitas dores que são compartilhadas, assim, por outras mães também. Então, meio que eu acho que uma mãe, quando lê esse livro, ela não vai se sentir assim tão sozinha dentro da sua experiência, sabe? A Revolução dos Bichos é um clássico, né? Eu queria muito ler um clássico. Depois que eu li C.S. Lewis, eu fiquei com vontade de experimentar também algum outro livro que me desafiasse, assim. Esse já estava aqui na minha casa, ele veio junto com 1984, que pretendo ler ainda esse ano também, e eu achei muito legal porque ele é uma fábula. E sério, eu não consigo, assim, lembrar qual foi a última vez na minha vida que eu li uma fábula. Provavelmente foi no ensino fundamental, talvez. Ele conta a história dos animais de uma fazenda que decidem tomar a fazenda do fazendeiro. Eles decidem tomar a fazenda dos humanos e coordenar, organizar, fazer a fazenda funcionar por eles mesmos, assim. Ele é um livro que tem, assim, um aspecto muito político, tá? Você consegue entender ali o que o livro quer dizer. Então, não é um livro inocente contando dos bichinhos, não. Em alguns momentos tem até algumas sátiras, assim, que você consegue reconhecer muita política ali nele. Basicamente, os bichos acharam que quando eles tomassem a fazenda dos humanos, seria tudo muito melhor, muito mais fácil e tranquilo. Mas, na verdade, você vai percebendo que as coisas ficam até, assim, piores do que eram antes. Às vezes é até engraçado, assim, você ler, porque eles não conseguem perceber que, na verdade, essa ideia não deu muito certo, não. Talvez algumas coisas ali que estão acontecendo sejam até mais opressoras do que o que acontecia antes, quando existia um fazendeiro humano. E aí, ao longo da leitura, eu, particularmente, fui sentindo, assim, uma certa indignação, porque você vai observando algumas injustiças ali sendo extremamente normalizadas. E eles até se incomodam com algumas coisas, mas simplesmente aceitam
aquela vida, aceitam aquela realidade, e é isso. Eles não conseguem pensar numa mudança ou não conseguem fazer alguma mudança e simplesmente as coisas vão acontecendo e você só tem que engolir, sabe? Então, de fato, eu senti uma certa revolta, assim, do começo até o fim do livro. Mas ele é muito legal, acho que vale a pena ler. Ele é curtinho, eu li bem rápido, em menos de uma semana, enquanto eu lia outro livro também, então dá pra encaixar essa leitura, assim, bem tranquilamente no seu dia a dia. E o que mais me pegou nesse livro é que, mesmo tendo sido publicado há décadas, continua assustadoramente atual. Então lê e depois você me conta o que você achou também. Obviamente, depois de ler é assim que acaba, é assim que começa, eu tinha que ler Verity. Verity, Verity, ou Verity, Verity, não sei, cada um fala de um jeito, eu fico meio perdida, mas vou falar Verity, que eu acho que é o que funciona melhor aqui. Esse livro, ele veio pra me mostrar, pra esfregar na minha cara que eu amo suspense, investigação. Gosto muito mais de livros desse gênero do que de romance, por exemplo. Apesar de ter um romance acontecendo aqui, né? Mas eu acho que, pelo menos pra mim, ele fica em segundo plano. Tem uma coisa muito mais legal que acontece ali. Certamente esse livro entrou, assim, no meu top 3, sabe, livros favoritos. E o que eu achei mais genial é que a escritora fez uma personagem que é escritora, que tava representando uma outra personagem que também era escritora. Então, assim, pra mim, ela teve que pensar como escritora 3 vezes. O mais engraçado é que eu comprei esse livro porque eu queria ler um livro antes de dormir. Claro que não, né? Muito pelo contrário, eu praticamente não dormi. Eu li esse livro em um final de semana, eu comecei numa quinta, terminei no domingo, porque eu não conseguia parar. E ele tem um plot twist muito, muito bom, que te dá uma confusão ali. Você não sabe no que você vai acreditar ou não, o que é interessante, porque você também fica à vontade pra acreditar no que você quiser, e isso me deixa satisfeita. Mas é uma daquelas leituras que você fica assim, tá, só mais um capítulo, só mais um capítulo. Aí você termina um capítulo, você não tá satisfeita, você quer ler mais um. E tem algumas coisas assim, meio assustadoras até, sabe? Que você sente um certo medo e tudo mais. Depois, então, que você descobre, minha amiga, que vai ter o filme disso aqui, com atrizes maravilhosas, aí você se apaixona ainda mais. Aí você fica lendo, imaginando como vai ser no filme. E eu espero que o filme possa surpreender como o livro é surpreendente. Eu gostei da genialidade, assim, como as coisas são construídas, sabe? Eu achei a história sempre muito amarradinha ali. Eu não achei os personagens simples, mas achei bem elaborados, de uma forma que você entende ali tudo o que tá acontecendo e não ficam pontas soltas. Foi uma leitura que me envolveu completamente, a ponto de pesquisar no ChatGPT como seria a casa dela. Então eu peguei ali as características, né, que ela cita no livro, as características da casa, joguei no ChatGPT porque eu queria realmente, assim, mergulhar, me aprofundar naquilo e fingir que eu estava vivendo dentro daquele cenário. Meio doida, né? Eu sei. E como ele olhou pra mim e falou assim, Letícia, aceita que você ama livros de suspense, de crimes, de investigação, eu fui pro 9º livro do ano, que esse foi um empréstimo, a minha irmã me emprestou, que é Eu Vou Te Encontrar, do Harlan Coben. Basicamente te explicando o que acontece pra tentar não te dar tanto spoiler assim, apesar que logo nas primeiras páginas você já entende pra que caminho a história vai seguir. Mas um homem, né, um pai é preso por assassinato. Ele assassinou o próprio filho. Bom, pelo menos é isso que todo mundo acha que aconteceu, né? Só que ele descobre que, na verdade, o filho está vivo. Ele sai à procura desse filho. Então você vai ficando naquela angústia, naquela ansiedade, torcendo por ele ali pra que ele realmente consiga fazer os caminhos bem certinhos pra encontrar o próprio filho. Esse livro, ele é uma montanha-russa, sabe? Você vai sentindo várias coisas ali ao mesmo tempo. A narrativa é extremamente dinâmica. Então você gosta de ler, você quer ler cada vez mais, as coisas vão acontecendo de formas diferentes e às vezes até inesperadamente. E existe uma sensação de urgência, sabe? Constante. Até no momento em que eu parei de ler, né? Nos momentos em que eu parava de ler pra fazer qualquer outra coisa, pra viver, né? Basicamente, eu ficava pensando, nossa, será que ele vai conseguir encontrar o filho? Será que realmente o filho tá vivo? Onde será que esse filho tá? O que aconteceu? Por que ele foi incriminado? Então você vai realmente se envolvendo emocionalmente com a história. E uma coisa que eu gostei muito e que foi bem diferente pra mim, eu nunca tinha lido algo assim, é que o livro, ele vai alternando os pontos de vista. Tem alguns momentos em que a história ali, o capítulo, tá sendo contado pelo próprio personagem, né? Ele está narrando, então você consegue se aproximar da emoção dele, né? De uma forma mais íntima, assim. E em outros momentos, a gente acompanha a história de uma outra forma, de um outro ponto de vista, de uma maneira mais ampla. Isso, pra mim, criou, assim, uma experiência muito cinematográfica, assim,
assim, das coisas, sabe? E contribuiu bastante pra aumentar a minha atenção, assim, também com o livro. A minha única crítica nesse livro é que eu acho que o final foi muito acelerado. Parece que faltou tempo pra melhorar o final. Depois que o livro, assim, construiu tanta tensão, te fez pensar tanta coisa, senti que algumas resoluções, assim, ficaram muito concentradas ali nas últimas páginas. Eu acho que poderiam ter aproveitado um pouco mais, assim, sabe? Explorado um pouco mais esse final. E pro meu último livro, né, desse primeiro semestre de 2026, foi o 10º livro que eu li. Dessa vez eu li no Kindle, que foi um presente de aniversário. Eu juro que eu achei que eu não ia me adaptar, mas me adaptei tanto, gostei tanto, que li esse último livro em 3 dias, que é A Paciente Silenciosa, outro livro muito conhecido, muito falado, muito hypado, mas diferente da Biblioteca da Meia-Noite. Eu acho que esse aqui realmente faz jus a todo o hype. Acho que a grande maioria já leu esse livro, né? Mas só pra explicar um pouquinho, uma mulher mata o marido e ela simplesmente para de falar. E a história é contada pelo terapeuta dela, né? O psicoterapeuta dela, que vai tentar entender o que tá acontecendo com ela e ajudá-la a voltar a falar. E esse foi um dos livros com o maior plot twist da minha vida. Eu realmente não esperava. Poucas coisas me pegam tão de surpresa, assim, me surpreende tanto, porque eu acho que você vai tendo alguns indícios, né? Algumas dicas ali que te levam a ter um pensamento mais fiel ao que tá acontecendo. Mas esse aqui eu errei tudo. Ele simplesmente me pegou muito de surpresa, que inclusive me deixou chateada, porque eu me apeguei demais a um personagem, sabe? Por me identificar com ele no sentido de ser um psicoterapeuta. Então eu fiquei meio frustrada, assim, com o que aconteceu e tal. Eu gostava muito dele. Eu demorei pra aceitar o que tinha acontecido, assim. Eu achei que no começo foi um pouco mais arrastado, sabe? Tem muitos diálogos, tal. Sinceramente, eu achei o começo meio chatinho, mas depois ali no meio a história vai engrenando e você vai pegando o ritmo também, você vai se envolvendo e fica muito legal, até o momento que você fica em choque com o que acontece. O único problema pra mim é que depois que a história se desenrola, que você entende o que aconteceu, o livro acaba. Basicamente só tem 1 ou 2 capítulos bem curtos depois do que acontece e parece que você fica ali desejando um pouco mais de informação, entender um pouco mais o que acontece depois, enfim, essa foi a minha sensação. Talvez eu que tenha, né, dificuldade de aceitar livros que eu gosto que terminam muito rápido, assim. Mas acho, sim, que o autor poderia ter explorado um pouco mais os acontecimentos do final. De qualquer forma, eu acho que eu sou suspeita pra fazer esse tipo de crítica, né? Porque eu me envolvi emocionalmente com o personagem. Aceitar o que aconteceu foi um pouco mais difícil pra mim. Em alguns momentos, eu me peguei tentando defendê-lo mentalmente, sabe? Eu ia tentando, assim, criar justificativas pra aquilo que aconteceu. Mas aí chega uma hora que não dá mais, você tem que aceitar como é, e tem que aceitar que foi assim, e torcer pro filme que vai ter também seja tão bom quanto o livro. Quem sabe, né, agora eles deem um final melhor pro que vai acontecer nessa história. Vamos ver. Bom, esses foram os 10 livros lidos em 2026. Já comecei o próximo livro, que inclusive é do C.S. Lewis. Vou nessa pegada aí de tentar me desafiar um pouco mais na leitura também. Tem algumas leituras mais complexas, mas esse livro é um pouquinho diferente do outro que eu li, porque ele tem um começo, meio e fim. Ele é uma história mesmo. Chama O Grande Divórcio. Mas eu só vou contar sobre ele no final do ano, quando eu for fazer o segundo vídeo falando sobre todos os livros lidos no segundo semestre de 2026. Então me desejem sorte, desejem tempo, que eu continue firme nessa missão, nesse meu hobby de voltar a ler por prazer. Deixa aqui nos comentários qual desses livros aqui você já leu, o que você achou de cada um deles, se você tem uma opinião diferente da minha também. E se inscreva aqui no canal, porque logo logo eu vou postar um outro vídeo explicando tudo que eu fiz pra voltar com esse hábito de leitura, tá? Todas as mudanças que eu fiz na minha rotina, nos meus hábitos, pra conseguir voltar a ler. Então curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal pra você receber outros conteúdos como esse também. A gente se vê logo logo no próximo vídeo, tá? Até mais!